Olá, Sagitário, bem-vindo ao Almas do Universo. E vamos falar sobre as predições para o mês de novembro. Espero que estejam bem e também as energias já estão acá, já estou las recebendo. Pode ser sua, pode ser que não, mas sempre tem uma mensagem para todos. Se não lhe serve, ignora e solamente se vea os conselhos que os arcángeles têm para vocês, ok? Porque às vezes as energias são muito específicas e é muito difícil que seja para todos. Muito bem, então vamos aí fazer qual é a primeira mensagem do universo, Arcángel Miguel, porque os sagitarianos têm que saber sobre sua primeira carta do universo. Qual é o conselho do universo para os sagitarianos? Muito bem, e temos aí prosperidade. Prosperidade diz assim: regalo ou dinheiro está em tu caminho. Ou então também tem algum aumento de seu salário, alguma coisa está se passando que você vai receber mais. E também maneje tus finanças com amor, porque às vezes fazem coisas precipitadas ou não pensam muito e depois se passam por necessidades muito difíceis. Então, sempre que vai fazer algum câmbio, alguma coisa, hágalo com responsabilidade para que não te quedes em uma situação muito difícil e sempre pensa em dinheiro com amor, com tranquilidade, com segurança, para que você sepa exatamente o que estás fazendo, ok? E agora vamos a ver quais são as predições do tarot para os sagitarianos. Muito bem, Arcángel Miguel, caiu muitas cartas. Quais são as previsões para os signos de Sagitário? Vamos aí. Temos 2 cartas. Muito bem. Mais 4 cartas, Miguel Arcángel. Muito bem, já temos uma. E lá vai, mais 2. Mais 2 e já temos todo o que necessitamos. Ups! Temos 2 aí. Muito bem. Perfeito. Muito bem, então a primeira carta que temos aí é o Caballero de Ouro. Eu creio que para alguns aí é onde vocês estão recebendo alguma promoção ou então estão analisando alguma coisa que têm que fazer para que recebam um pouco melhor. Então essa é uma energia de preparação, onde vocês miram para as coisas e sabem que não têm muito tempo para resolver isso. É uma coisa mais imediata. São coisas que se passaram agora que vocês têm que resolver. Talvez uma promoção que estão esperando, ou então alguma coisa relacionada com papeles que vocês estão aguardando sair para poder receber alguma coisa, algum dinheiro, alguma coisa assim. E a charrete, a carroça, é uma energia que realmente onde você está mais liberto, sagitariano. Você está disponível a seguir adelante, você tem a certeza das coisas que quer, você já tem seus projetos, e a espiritualidade disse para você: pode seguir adelante porque nós estamos aí ajudando-te
dándote tu inspiración y ayudándote a llegar donde quiere. Entonces es un momento donde usted está tomando algunas decisiones que van a llevar para otros caminos, ¿ok? Y ahí tenemos la carta del diablo. En este caso ahí, algunos de ustedes pueden tener algún problema con drogas o bebidas que tal vez estén también pensando en sanarse, en resolver este problema. O entonces tiene algunas personas que tienen ese problema que están acerca de ustedes y ustedes están pensando en eso, porque a veces es un relacionamiento muy difícil. Si tiene alguien en la familia que tiene este problema, es muy complicado, porque acaba afectando todas las personas. Y también pueden ser relacionamientos abusivos, ¿ok? Entonces, si es el caso de algunos de ustedes que tienen un relacionamiento abusivo, es tal vez una hora de ustedes realmente tomar una decisión, que es esta charrete cuando tienes que moverte. Tienes que hacer algo para que usted pueda llegar en este 10 de oro acá. El 10 de oro es donde usted quiere estar, es cuando usted tiene todo resolvido. Y a veces para llegar ahí, usted tiene un problema que tiene que resolver antes. A veces es un problema más simple que una conversa, o entonces alguna definición se resolva, pero a veces no se tiene muchas posibilidades, ¿ok? Entonces, a veces situaciones así dejan las personas muy presas, porque ellas no tienen posibilidad de prosperar, como dice acá. La prosperidad está en tu camino, pero si usted no resuelve las cosas, usted no consigue llegar a este lugar de felicidad, donde tiene fartura, donde tiene todo. Y a veces, por causa de un problema así, la fartura no adentra en tu casa. Es todo muy difícil, todo muy pesaroso, por causa de algum problema relacionado talvez a abusos, ou então drogas, álcool, ou então algum relacionamento que é muito pesado e as pessoas não deixam a outra ser o que devem, ok? E aí temos a carta invertida, que é o Caballero de Paus. Esta é uma carta que normalmente, se vier assim, é uma carta que traz muita disponibilidade. As pessoas estão estudando, estão fazendo todo o que podem para crescer, para prosperar, pero para alguns de vocês acá, eu vejo que já não tem isso. Estão um pouco desanimados, alguns talvez não tenham mais dinheiro para pagar o curso, ou então estão muito pesarosos para seguir adelante. Então, se miram um pouco desanimados, por assim dizer. Então, e esta carta reflete muito bem isso, porque é o 4 de espadas. É quando muitos, às vezes, necessitam um tempo para você reprogramar seus planos. É porque é uma situação estressante, por vezes, e têm que, antes de fazer uma coisa que depois podem arrepender-se, então eles dizem acá: pensa melhor, acalma-te para resolver este problema de uma forma que você, quando sair deste problema ou quando for falar com as pessoas que têm envolvidas em isto, você lo haga com firmeza, com convicção de que é desta forma que você quer que seja. Então, é um momento que a espiritualidade te pide reflexão. E tanto te pide reflexão que tem aqui a alta sacerdotisa, que é uma carta onde vocês se conectam muito com a espiritualidade, onde pedem muito para que a espiritualidade os ajude, e a espiritualidade responde de alguma maneira para que vocês sepam que estão
siendo oídos, ¿ok? Y es también una fase donde donde ustedes también se sienten más fuertes, donde las energías se quedan más latentes en tu cuerpo, que usted tiene más disposición, que usted tiene más ganas para hacer las cosas, para tomar las decisiones que tiene. Entonces yo creo que más para el final del mes de noviembre, para ustedes que están así para tomar una decisión, para hacer alguna cosa, es cuando ustedes van a tener una respuesta más concreta de aquilo que ustedes quieren realmente hacer, ¿ok? Entonces, préstate atención en tu intuición, en los señales que aparecen. A veces son algunas cosas que usted lee y ahí usted percibe que ahí tiene un mensaje para usted, o entonces a veces alguna música, o entonces algo que te pone mucho pensamiento en una cosa y usted sin recordar, usted ya está pensando de nuevo en la misma cosa. Entonces son señales que la espiritualidad está diciendo para ti. Mírate, estamos tentando decirte algo, ¿ok? Y ahí tenemos el as de espadas. El as de espadas es también una carta de cambio donde la verdad y también el triunfo es cuando usted consigue se libertar de algunas cosas que te perturban, y también donde cosas que estaban ocultas se vienen, las cosas se toman más claras, donde usted sabe exactamente o que usted tiene que hacer, cuáles son los señales que usted necesita. Y también es una forma de usted moverse, de usted seguir adelante, sabiendo que la verdad es tuya y que usted tiene la fuerza, porque usted tiene la capacidad por sí mismo de hacer lo que usted necesita hacer. Y nadie va a sacar esto de ti, porque esto está en ti. Usted tiene la verdad. Sagitarios, ellos son normalmente muy divertidos, les gusta mucho hacer fiestas y hablar con las personas, y en este momento están un poco caladitos, pero es un momento que necesita reflexiones. Entonces algunos de ustedes van a tomar esas decisiones, pero están baseadas en cosas reales, en cosas muy positivas, ¿ok? Y vamos a ver ahí cuáles son los consejos de los arcángeles para el mes de noviembre. Arcángel Miguel, o que los sagitarianos tienen que saber para el mes de noviembre. ¿Cuál es el consejo de los arcángeles para ellos? Muy bien, ya tenemos ahí. Tenemos más una. Muy bien. Entonces el arcángel que está cuidando de los sagitarianos este mes de noviembre es el arcángel Miguel. Entonces si tienen que pedir algo, pidan para Miguel Arcángel, ¿ok? Y ahí tenemos la primera mensaje, es el arcángel Gabriel. Él dice: tiempo para actuar en sus planos. Criatividad es recompensada y tiene abundancia, y también cosas luxuriosas llegando en tu vida, ¿ok? Tal vez las promociones o un dinero o algo así. Y tenemos entonces el otro recado del arcángel Miguel, y dice: una situación se ha findado y usted está finalmente libre. Nuevas oportunidades para la felicidad ahora se seguirán. Y tu pasado tiene que se quedar para atrás. No traga tu pasado para el futuro o para el presente. Tu pasado pasó, tiene que te olvidar de eso. Y la otra consejo del arcángel
todo va a ser mejor para usted una vez que usted tome una decisión. Tal vez usted esté pensando mucho para tomar una decisión. Y también para que usted encuentre alguna cosa para que usted te firme, alguna cosa que te va a traer, que tiene este compromiso de hacer algo, para que te ponga un objetivo, para que te fiques tranquilo, ¿ok? Para que sepas dónde usted quiere llegar. Ponga un objetivo en tu vida. Si usted no lo tiene aún, póngalo y encuentre este equilibrio. Y vamos a ver entonces la última carta para cerrarnos nuestra lectura del mes de noviembre, la lectura general. Entonces, Miguel Arcángel, ¿cuál es el consejo final para los... Ups, ya tenemos una ahí. Muy bien. Ok, tenemos una mudanza mágica se pasando ahí. Entonces, o que o universo está dizendo? Ustedes estão em um período cíclico, donde muitas coisas se cambiaram já, e muitos se vêm cambiando também. É como se fuera algumas coisas que estão se passando uma atrás de la outra, e o universo está dizendo que todo se vai fazer, que ustedes estão haciendo todo o ciclo. E quando chegam ao final, todo se queda bem, ok? É aí quando ustedes se realizam em el amor, em las finanças e todo. Então, é um mapa mágico que está se cambiando. Então, alguns de ustedes aí já vienen de alguns cambios que já hicieron e agora é o momento que todo está se passando como deve, porque está quase ao fim, para que ustedes realmente encontrem su hogar, suas decisões, que seja todo ao correto, para que ustedes para ustedes que já cumpriram passaram por todas as fases que tinham. Então, agora está se finalizando, ok? É um cambio final para que ustedes encontrem sua tranquilidade e sua paz de espírito, por assim dizer, ok? Muito bem, meus queridos, era solamente isso que eu tinha para ustedes hoje. Los veo novamente alguns dias mais com as previsões românticas. Les gusto mucho, muchas bendiciones a ustedes y los veo más tarde. Gracias, bye bye.